Exatamente 7 anos se passaram. Há 7 anos aconteceu a catástrofe mais terrível, o dia do cataclismo. Ninguém poderia ter previsto isso. Um evento terrível chamado a abertura da masmorra ocorreu. Um grande número de pessoas morreu naquele dia. Todos fugiram horrorizados e pediram ajuda. Mas a única coisa que ninguém esperava era a morte dos pais, que morreram em vão. E naquele dia, quando um piscar de olhos privou um dos alunos, o centro de treinamento de caçadores, o mais querido, ele jurou que certamente se tornaria um caçador e despedaçaria monstros. Após esse período, ele foi simplesmente expulso do centro de treinamento de caçadores. O professor disse para não vir mais treinar, mas por quê? O que ele fez de errado? Ele pediu que ele entendesse que um cadete comum leva vários meses para despertar seus poderes e se tornar um verdadeiro caçador. Mas acontece que o verdadeiro problema é que as aulas já duram 7 anos inteiros. Ele não parou por aí e chamou de mediocridade que, se continuar treinando, o centro de treinamento de caçadores perderá sua reputação. Provavelmente o professor está certo. Durante esses 7 anos ele não conseguiu nem aumentar uma única estatística. Enquanto o renunciado estava sentado no parque compreendendo tudo isso, ouviu uma conversa entre mãe e filha. A menina não se esqueceu do pai, que morreu naquele dia sinistro. Ela tem certeza que o pai não fugiu para lugar nenhum e morreu, continuando a salvar pessoas. A mãe deu à filha um conselho para o futuro: se ela enfrentar dificuldades, olhará para elas com a cabeça erguida. Ela me inspirou e me fez acreditar em mim mesmo e em meus pontos fortes. Isso mesmo, porque ele também conseguiu de alguma forma perseverar nos últimos 7 anos. Por isso não consegui desistir de tudo assim, ou seja, é melhor dizer que não consegui desistir. Naquele exato segundo ele correu sem olhar para a professora. Ele não queria me ver, me disse para ir embora, mas estava cansado de ficar calado e aguentar. Ele pediu ajuda apenas uma vez, para ajudar a passar no exame de caçador. Ele simplesmente não conseguia desistir depois de passar por tal caminho. Ele não se importava, estava com raiva porque eu não conseguia entender porque ele não conseguia entender o que eles estavam tentando transmitir a ele. Na opinião dele, a visita foi só por desperdício de dinheiro. Ele concordou em devolver metade, mas não veio pelo mísero dinheiro. Cansei de suportar isso. Disse a ele que não precisava desse maldito dinheiro. Em resposta, levei uma pancada no rosto, e ele ousa dizer que é um galgo, que dá para ver tudo nos meus olhos. E se também tivesse características únicas? Você não deveria desejar muito. Se ele tivesse recebido pelo menos uma fração do talento, ele não estaria aqui. Ó Deus, o que está acontecendo? Que torre de provações está elogiando sua vontade inabalável? Não, o que é isso? Não entendo absolutamente nada. Enquanto eu aguentar isso, não consigo mais respirar, estou prestes a sufocar. Novamente esta torre de teste selecionou todos os mais fortes da Terra. Então espere, os mais fortes. Na minha opinião estou enlouquecendo. Talvez este seja o segundo cataclismo. Completamente incompreendidos, oferecem a escolha de um nível de dificuldade. Quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. Esta é finalmente sua chance. Ele não ousa perder sua única chance de forma tão medíocre, depois de tantos anos. É como uma máquina do tempo. Depois de um tempo ela vai parar no primeiro andar da torre e alguns testes vão começar. Para quem eu contar, eles não vão acreditar em mim. O personagem principal acabou seriamente no deserto, mesmo estando no quintal do professor. De agora em diante, esta é a arma dele ou o que? Ele se parece com o Arthur de Lilliput. A torre diz que se você passar nesse teste, receberá como recompensa uma característica única. É difícil de acreditar, como se fosse um sonho. Há exatos 7 anos ele vinha trabalhando para atingir esse objetivo, tentando alcançá-lo, e de repente ele seria capaz de alcançá-lo de uma forma tão estranha e incomum. Você pode enlouquecer, porque este é realmente um verdadeiro jackpot em carne e osso. O que é isso? Ele só queria pegar a espada, mas de repente uma tempestade inesperada de poeira e areia aparece atrás dele. Você está falando sério agora? Esta é uma missão de treinamento com um bandido. Tenho medo de imaginar o que vai acontecer em uma batalha real. Sim, você está completamente abatido. Terá que fugir desse esquisito por 10 minutos inteiros. Bem, não entendo por que eles aplicaram a multa e o que isso significa. Isso é uma loucura completa. Se você correr assim, será capaz de fugir da perseguição. Embora o golem pareça lento, devido à sua altura ele se move mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Com a resistência do personagem principal, ele não conseguirá correr pelo deserto por mais 9 minutos. Existem apenas 2 opções aqui. Você precisa lutar com uma espada nas mãos para sobreviver, ou fugindo para enfrentar a morte ou lutando para enfrentá-la.
Nem eu consigo imaginar como derrotar essa criatura. Ele terá uma morte insignificante se continuar fugindo assim, sem aceitar nada de novo. Durante 7 anos, tudo o que ele fez foi contestar o exame de caçador. Se fugir não for uma opção, então ele deveria tentar encontrar a resposta em seu conhecimento teórico. Monstros como golems param de se mover quando seu núcleo é destruído. Mas o núcleo está localizado em um local inacessível aos humanos. Neste caso, terei que criar condições sob as quais possa chegar a este golem de areia. Acontece que existe uma chance que precisa ser aproveitada imediatamente. Sim, tudo correu conforme o planejado, exatamente como ele havia previsto. Espere, o que é isso? Acontece que o núcleo é muito mais forte do que poderíamos imaginar. Só resta uma opção, atacar novamente com um golpe esmagador. Não deu em nada, o golem conseguiu agarrá-lo. Ele acredita que nosso herói não entende onde é o seu lugar, continuando a se manter teimosamente firme, como o idiota mais teimoso. Chega disso, parem de aturar isso, calem a boca, todos vocês, malucos. Funcionou. A torre diz que foi possível destruir o núcleo do golem de areia, apesar de ainda faltarem 7 minutos inteiros. Consegui terminar em 3 minutos. Não acredito, tudo isso está realmente acontecendo na realidade. Acontece que ele matou o golem, mas ele simplesmente não consegue acreditar que um cara como ele, que até seu professor expulsou, pudesse lidar com um gigante de outro universo. Sim, ele fez tudo, sobreviveu, acabou com essa escória. Agora chegou ao primeiro andar, mas que tipo de andares são esses e quantos são? Ninguém poderia sequer pensar em tal recompensa, desbloquear uma característica única, 1000 pontos, regeneração acelerada e até um bônus de 500 pontos. As emoções são extraordinárias. Durante literalmente 7 anos inteiros ele exerceu toda a sua força, uma força incrível, misturando sangue com suor, recebendo em resposta apenas o ridículo e o desprezo. E agora ele está aqui, tendo recebido uma característica única, a necromancia. Finalmente, nosso herói poderá se tornar um caçador, mas somente se conseguir chegar ao fim e permanecer vivo. Sem ter tempo para digerir tudo o que aconteceu, surge um novo milagre sem precedentes. Uma névoa negra apareceu, formando-se no local onde o golem morreu. Assim que você tocar essa névoa negra, você poderá absorver o espírito de um golem de areia. Ele não pôde recusar e escolheu sim, absorvendo o espírito do golem. Isso não pode ser verdade, sua habilidade aumentou exatamente 7%. A torre diz que o número de almas possuídas é de 1 em cada 5, mas o que isso poderia significar? Você pode sentir o espírito de um golem de areia, como se estivesse dentro, mas quando você absorve um fantasma, como ele é armazenado, o que fazer com ele a seguir? Agora suas características ficaram ainda melhores, sua força aumentou em 3, sua resistência aumentou em 2. Este é o poder real, cuja onda nem todos sentirão, todo o poder e energia são sentidos. As estatísticas subiram muito, estatísticas que nunca subiram em todos os 7 anos de treino duro, mas como pode ser isso? Tudo acontece muito rápido e espontaneamente. Ainda ontem você estava vivendo uma vida normal, e hoje você é um dos melhores do mundo. Se o herói conseguir sobreviver e retornar de outro mundo, ele se tornará um verdadeiro caçador, diferente de todos os outros, único e invencível. Após o teste com o golem de areia, a torre segue para a sala de espera. Claro, não haverá outra solução senão ir para esta sala. Os ferimentos são mais graves do que se poderia imaginar, mas de onde veio esse voo? Abrupto e incompreensível, como se ele tivesse morrido ao pousar no chão. Bom, podia-se acreditar em tudo até aquele momento, onde todos os ferimentos haviam desaparecido, não houve um único arranhão, algo como a restauração do corpo após passar no teste, como um gato herói com 9 vidas. Aliás, como pode haver apenas uma cama de solteiro em um quarto tão grande? Bem, porém, você precisa ser grato por isso, por haver uma cama aqui para descansar depois de uma provação tão impensável. Então você deita na sua cama e fica deitado ali, e aí o que fazer no futuro? É possível sair da torre ou é só uma armadilha? A partir de agora você pode usar 5 comandos: informação, loja, comunidade, inventário, teste. Ao falar um deles ele é ativado. 5 equipes, com certeza, neste momento só precisamos pensar em como sobreviver. Ah não, como esperado, ainda há uma série de chamados testes pela frente. O próximo teste será o segundo, que começará em 23 horas e 21 minutos. Meu Deus, só faltava isso. A torre adicionada a alguma comunidade. Está um caos total nos chats, principalmente se você ler com mais atenção, vai perceber que não só caçadores,
mas também pessoas comuns foram trazidas para dentro deste mundo. E o que é isso? Acontece que os administradores sentam neste chat e monitoram todas as mensagens. Sim, esta mensagem é dedicada especificamente ao personagem principal. Talvez a mensagem também descreva como você pode sair deste mundo o mais rápido possível. Você precisa ler com atenção, concentrar-se e lembrar de tudo o que é dito. O administrador fala sobre algum tipo de óculos mágico, óculos escuros ou algo assim. Pare, agora não tem mais graça. Sem esses pontos você não consegue pegar nenhuma gota d'água na batalha. Esses pontos só podem ser ganhos no próprio teste. Acontece que não há outra escolha a não ser desafiar não só a torre, mas também você mesmo, para participar do teste desses malditos óculos. Gostaria de poder voltar logo para casa, pois lá o herói se sentirá protegido, sendo um verdadeiro caçador, selecionado pelo Todo-Poderoso. Os caçadores que foram atraídos para cá perderam todas as suas estatísticas devido à torre, mas eles devem dominar as habilidades que aprenderam muito mais rápido. Muito melhor, graças ao efeito curativo da sala de espera, você pode dedicar tempo suficiente ao treinamento e à preparação para o próximo teste. Pode ser surpreendentemente fácil. Aliás, um detalhe que foi difícil não notar é porque a sala de espera também não alivia a sensação de fome. Depois de comprar todo tipo de coisas do seu inventário, você fica com apenas 40 pontos restantes. Resta cada vez menos tempo antes do teste, e todos os pensamentos são sobre uma coisa: se é possível sobreviver novamente ou não. Não, seria mais correto dizer que o herói definitivamente permanecerá são e salvo e passará no próximo teste. É hora de iniciar o segundo teste, que começa agora mesmo. E por que exatamente na floresta, depois do deserto, haverá uma batalha contra as árvores mutantes? Você quase adivinhou. Você terá que matar o líder orc dentro do tempo previsto para completar o teste. O que diabos são orcs? Há todo um assentamento deles aqui. O futuro caçador terá que entrar em seu lugar, infestado de orcs, e então matar seu líder. Nas masmorras comuns, se uma tribo tem uma sentinela, então deve-se presumir que também existe um caçador. Este é um caçador profissional. Como matar a cabeça dos orcs se você não tem certeza de derrotar pelo menos um caçador, sem falar em toda essa multidão? Para derrotar os orcs, os caçadores devem pelo menos formar um grupo. Assim as chances de vitória do herói são próximas de zero. Primeiro você precisa dar um passo atrás e pensar na estratégia e depois. Espere, parece haver uma maneira de superar o teste. Ótimo, ótimo. Toras suficientes para a tocha foram coletadas. Os caçadores devem ir caçar pela manhã e voltar para casa ao pôr do sol, para que haja bastante tempo. Para vencer, existe um único meio pelo qual o herói coletou toras que o ajudarão a romper a superioridade numérica, que é o maior obstáculo ao objetivo desta prova, e este é o fogo. Segundo a Associação de Caçadores, o Orc Sentinela não fica de guarda o tempo todo, mas retorna à aldeia durante as refeições ou nos intervalos de descanso. Quando o fogo envolver completamente a vila, você terá que se preocupar em encontrar Orcs Rangers voltando da caça. Portanto, antes que as chamas consumam o assentamento, você precisará capturar pelo menos 2 trabalhadores Orcs. Após a morte do Orc trabalhador, a torre ativou a característica única da necromancia. Depois de absorver o espírito do Orc, a habilidade aumentou em 9%. Era isso que o herói do segundo teste esperava há tanto tempo. Oh, caramba! Isso é uma sentinela. Vá se fuder, não Shriek. A próxima absorção será arriscada para enfraquecer sua vigilância, mas com essa morte sua resistência aumentou. Você não precisa ter medo da próxima sentinela. No caminho há 3 orcs trabalhadores e um sentinela, somando o antigo líder, perfazendo um total de 5. Ao absorver o espírito da sentinela, os trabalhadores não representam ameaça. A sentinela afastou-se do líder. Aparentemente, ele decidiu recusar-se a exercer as funções de seu verdadeiro guarda-costas. Na verdade, ele é o último obstáculo para o líder. O herói recebe a conquista, aquele que resistiu às chamas, criando a habilidade de resistência às queimaduras. Assim que o líder foi levado a um estado de derrota, uma criança pequena saiu correndo, mas em vão o personagem principal confiou nele. Vocês, monstros, são completamente diferentes das pessoas. O que o herói estava pensando quando ia confiar no orc, talvez por ser uma criança. Mesmo que haja uma chance de os orcs se tornarem fantasmas seguindo os passos do personagem principal, ele ainda não irá parar e destruir todos eles. O segundo teste também foi concluído. Como se fosse mais fácil que o primeiro, o escudo ficou inutilizável, mas foi graças a ele que o herói conseguiu sobreviver. O número de candidatos foi reduzido quase pela metade. Mesmo que a derrota estivesse à beira,
mas agora, com a cabeça erguida, você pode ficar tranquilo. Ah, sim, afinal as esperanças não foram em vão, acontece que existe uma maneira de retornar à Terra. Se o herói retornar à Terra apenas com as habilidades que possui agora, ao melhorar suas características ele poderá se tornar um caçador de nível A. Na Terra, essas habilidades seriam chamadas de jackpot. Mas é muito cedo para pensar nisso, porque ele só de alguma forma, com tristeza, passou pelo segundo andar, e até o oitavo é como a Lua, onde será realizada uma expansão em grande escala do sistema. Você precisa absorver 5 espíritos que lutaram ao custo de sua própria vida. A força domina todo o seu corpo, como se você estivesse além das capacidades humanas, que antes só podiam ser lidas em um livro. Devido ao rápido crescimento, o corpo ainda não está acostumado a novas sensações. Inventário agora é o momento perfeito para resgatar recompensas de desafios anteriores. O herói espera poder se acostumar com este equipamento antes do próximo teste e ficar tão forte que ninguém consiga alcançá-lo. Aí vem uma nova transição para um novo teste do terceiro andar, o tema do teste de duelo. A caverna, sério. Embora não haja tempo para pensar, em 10 segundos um guarda sombrio aparecerá. Assim como o golem de areia, ele pode aparecer de qualquer lugar, então você precisa estar atento. Para passar neste teste, você tem que matar o guarda sombrio, seu sósia. Se o herói não tivesse reagido a tempo, sua coluna teria sido quebrada ao meio. Espere um minuto. Pose dele. Essa criatura agora está imitando os movimentos do herói. Bem, você precisa enfrentá-lo em batalha para testar uma teoria. O primeiro golpe correu perfeitamente sem sentir qualquer resistência. Se esse demônio realmente repetir todos os movimentos e ataques, você terá que usar suas próprias fraquezas para girá-lo. O que foi agora? Como se o golpe tivesse sido repelido. No momento perfeito, a torre ativou uma nova característica, o efeito exclusivo Assassin's Cloak. Tempo. Falta apenas 1 minuto. Se a luta se prolongar, o herói estará em perigo. Você precisa lidar com ele em 1 minuto. Deu um pouco mais certo. O principal é cumprir o tempo definido. Ainda não acabou. Mesmo que o golpe tenha sido crítico, você não deve se alegrar com a vitória antes do tempo. Ele não se move. Mesmo que aquela criatura tenha uma boa habilidade de cura, ainda leva algum tempo para se recuperar. Não há tempo para hesitar. Você precisa matar o guarda das trevas agora. Mas como fazer isso sem uma espada? Sim, é possível que seja uma verdadeira loucura o que o herói está fazendo, mas não há outra opção. É melhor fazer uma manobra tão maluca do que morrer, porque ou ele ou o guarda sobreviverão. Tudo o que restou do guarda foram gritos, gemidos e berros. O herói finalmente acabou com esta criatura, mas ele fez isso a tempo. Após a vitória, a torre o parabenizou pela superação do terceiro andar da torre de testes. O vencedor foi curado de todos os ferimentos e defeitos, e agora podemos esperar o quarto andar. Força e cura impecáveis. Talvez não haja nada melhor em todo o planeta, embora apenas 3 andares de testes em 8 tenham sido concluídos. O espírito do duplo, que o herói adquiriu na caverna, agora está nele após passar no teste do terceiro andar. A consistência deste espírito é tão densa que não pode ser comparada com os monstros que absorveu anteriormente. A partir de agora, a partir deste momento, o herói poderá absorver não só almas, mas também habilidades. Exatamente da mesma forma que funciona a regeneração acelerada, só que depois de ter estado várias vezes à beira da morte. Em toda a sua vida, a ideia de que ele receberia uma característica única tão impressionante nunca passou pela sua cabeça. Claro, você não deve perder de vista o fato de que a descrição afirma claramente sobre a probabilidade de aquisição, você apenas tem que teste sua sorte e pronto. Este já é o terceiro retorno à sala de espera, por isso o ambiente parece tão familiar, como se você estivesse em casa. Há informações aqui sobre o próximo teste combinado, o que significa que você não pode apenas descansar estupidamente, mas começar a se preparar. Até o momento, nada está claro se haverá um teste conjunto e se uma equipe de jogadores será formada. E já que estamos falando de competição entre caçadores, isso não significaria matar uns aos outros. Acontece que no próximo teste existe a possibilidade do herói ter que matar uma pessoa. O teste do quarto andar começou, faltam 24 horas para o final. A condição para passar com sucesso no teste conjunto é derrotar o Rei Goblin dentro do tempo estipulado, e a condição para o fracasso é a destruição de todos os candidatos selecionados para a equipe. A pena é a morte. Agora é exatamente aquele momento estranho em uma companhia desconhecida de pessoas, especialmente porque o herói recentemente cruzou o caminho apenas com monstros e suas almas. Um dos membros da equipe sugeriu que se apresentassem, já que haviam se tornado um só.
A garota, Lia Yang, é especializada em dar suporte à equipe e também é uma caçadora e por fora. Gai Lee Sung-yeon é especialista em combate corpo a corpo e é um caçador externo de rank D. E aqui está o nosso personagem principal, que há muito tempo não revela seu nome, An Song-yoon, especialista em combate corpo a corpo, mas por fora não sou caçador, apenas estou fazendo um curso de treinamento. Acontece que você é apenas um cadete, mas também encontrei um lutador. Porém, Kan está confiante de que luta bem e pode dar conta da função que lhe foi atribuída, principalmente porque já passou 3 provas sozinho, apresentando bons resultados. Sung-yeon avisa com antecedência que se decidir que An é apenas uma praga do time, ele o matará naquele exato momento. Sim, o herói está acostumado há muito tempo com esse tipo de visão. Agora esse ruivo está xingando os cadetes, pedindo para ele ficar atrás dele e cuidar dos pequenos. Ele não apenas enfurece o personagem principal, mas também pode dizer com segurança que suas habilidades são suficientes para mais do que devolver a Kan todas as palavras que ele disse, porque na torre dos testes tudo é decidido pelas habilidades. Como os goblins podem se mover em tal formação de batalha? A princípio, a ruiva aparece para que Kan não faça nada e fique pacificamente atrás dele, mas agora ele supostamente não vai lutar. Ao mesmo tempo, mesmo sem olhar em sua direção, não há palavras, apenas emoções. Lyra lançou um feitiço, mas ele será concluído a qualquer minuto, e em resposta eles apenas pedem para não tagarelar e cozinhar algum tipo de buff, de preferência o mais rápido possível. Não demorou muito para Kan correr para ajudar o ruivo, mesmo a garota não querendo deixá-lo ir. Mas se ele for embora, quem a cobrirá pela retaguarda? Espere, o que é isso? Onde estão tantos cadáveres? Porque há algum tempo eles não estavam lá. Ah, droga, mais um momento e o cara vai cair, e antes de morrer ele opta apenas por reclamar do porquê de ter tido tanto azar de estar no mesmo time dos cadetes. Ele jogou todos os seus problemas no personagem principal devido à sua falta de experiência. Este é um cadete, pois na apresentação não havia nada sobre suas habilidades. Agora chegou a vez da brincadeira do personagem principal, ele pede para Lee Sung-yeon se afastar, como soou incrível, me deu arrepios. É melhor não atrapalhar. Depois de matar um número incrível de goblins, Kan recebe a conquista Goblin Hunter. O que o esperto Lee Sung-yeon dirá sobre isso agora? Quer sua impressão sobre An tenha mudado ou não? A névoa negra de sua característica única permanece invisível aos olhos da equipe, para que ele possa absorver quantas almas quiser sem problemas. Ao absorver uma das habilidades do Goblin Guardian, o efeito é desbloqueado, o campo de visão geral é expandido e fica mais fácil perceber objetos que se aproximam. Então é assim que é ver o mundo de um ângulo mais amplo. Você pode comemorar sua vitória, mais uma vitória no jackpot. Mas o ruivo ainda está ansioso, ele acredita que a sorte está do seu lado apenas porque Kan foi combatido por goblins fracos, mas seja como for, ele o elogiou por seus esforços. A partir desse momento, Kan decidiu que lideraria a operação, movendo-se na vanguarda, pensando que esta formação traria o maior benefício para a equipe. Depois disso, ele perguntou ao Galgo Vermelho se havia alguma objeção a ele. Ao que a resposta foi clara, ele se tornou um peão do protagonista, pedindo instruções, embora recentemente tivesse sorrido para ele. Quando todas as instruções foram anunciadas, a senhorita Lia Yang retomou a busca pelo alvo. Embora os goblins atacassem em intervalos diferentes, tudo estava muito quieto agora. Naquele momento Kan correu para algum lugar, a equipe também estava confusa e não entendia nada. Ficou claro que provavelmente outros candidatos já estiveram aqui. É uma loucura que eles tenham turbinas de foguete em vez de pernas. Porém, após tocar nos cadáveres, Kan sentiu calor, o que significa que foram mortos recentemente. Se apressarem poderão alcançar seus concorrentes. Se a outra equipe vencer, nossa equipe que falhar no teste enfrentará a morte. Já estou farto de caçar goblins. Essa deve ser a última luta antes de ir para o chefe. Criaturas estúpidas e implacáveis, elas realmente acham que posso escapar. Uma equipe desconhecida, novos rostos, mas o personagem que matou o Goblin se chama Lee Xion-en. Tudo está claro para ele, ou ele pegou uma estrela e se considera um caçador legal, ou é um egoísta, ou ambos. E aqui está a porta principal, a porta que leva ao chefe. Eles querem terminar tudo isso o mais rápido possível e descansar bem, mas por que esse time chegou tão rápido? Qual é o problema? Depois de abertas as portas, anunciou a torre, a batalha contra o chefe começará até que reste apenas uma equipe de 2, o que significa que a segunda equipe está no lugar, mas quem são os adversários? Do outro lado estava a nossa equipe, que ainda conseguiu alcançar os adversários.
O líder dos rivais ficou extremamente chocado com o que viu. Ele queria lidar com isso rapidamente e ir descansar, mas Khan estragou tudo para ele. Khan assumiu total responsabilidade apenas sobre si mesmo. Primeiro decidiu lutar sozinho. Em segundo lugar, ele pediu à senhorita Li Yang que lhe fornecesse um buff que aumentasse a agilidade. Ela pode fornecer todos os outros buffos para Lee Sung-yeon. Em resposta à ordem, veio um elogio da senhorita. Ela ficou chocada por ter tido a oportunidade de ver com seus próprios olhos que o senhor era tão forte. Mas talvez as pessoas sejam piores do que todos esses monstros juntos. Khan entendeu tudo e avisou que se encontrasse em perigo daria imediatamente um sinal. No mesmo momento, Khan foi para a morte inevitável, pois as chances de sobrevivência, ao lutar 1 contra 3, são pequenas. O herói estava convencido de que já havia ultrapassado o nível de habilidade do caçador médio. Não havia mais nada a perder. Além de tudo isso, matou mais de 30 goblins. Os oponentes ficaram tensos e se prepararam para a batalha. Mas agora, o atual Khan é forte o suficiente para enfrentar este teste. Li Jiagao recebeu ordens de usar seu escudo com potência total imediatamente. Para o Khan, isso não se tornou um grande problema. Li Ji voou para longe com sua espada como a rolha de uma garrafa. É estranho que suas habilidades sejam inferiores, mas por incrível que pareça, ele repele facilmente todos os ataques. Neste caso, você deve agir de forma mais decisiva. O personagem principal pegou o inimigo em um erro e está pronto para desferir um golpe crítico. Ele não esperava que An conseguisse ver o traço da lâmina apontada para ele. Khan nunca foi tão forte. O inimigo não entende o que fazer em tal situação. Enfim, é ruim. A torre parabenizou você por completar uma tarefa especial. Bônus adicionais serão concedidos ao completar o 4º andar. É isso que você precisa tentar. Ao ver o estado de seu líder, a senhorita acreditou que ele estava em estado de choque por causa do assassinato que acabará de cometer. Ela pensou que ele era uma pessoa forte e de sangue frio. Sem parar, ele imediatamente se oferece para lutar contra o chefe. Toda a equipe foi impecavelmente a favor de finalmente poder ajudar na batalha. O primeiro golpe foi novamente para o Khan. Ele pulou de costas e causou vários ferimentos. O alvo do desafio, o Rei dos Duendes, é destruído. Do choque com tudo o que estava acontecendo, a ruiva não hesitou e rapidamente deixou sua equipe. Khan se despediu da senhorita, esperando que ela chegasse sã e salva. Mas ela o interrompeu e disse que talvez suas palavras fossem inadequadas, mas ela acreditava que Khan só fez o que deveria ter sido feito. Ao que ele respondeu, de qualquer forma, alguém precisava matar o time inimigo. Se o erro recusasse, ele teria entrado na batalha. Depois que as palavras da senhorita foram ditas, minha alma ficou muito mais leve. Bem, acontece que vocês ainda podem se adicionar como amigos, já que agora o candidato Li Yang enviou um pedido de amizade. Isso definitivamente não é o fim da comunicação deles, é apenas o começo. Pode-se dizer que o teste do 4º andar foi completamente aprovado pela força do protagonista, então a senhorita Li se sentiu como se estivesse em dívida com ele e isso a deixou um pouco desconfortável. Ela finalmente disse que quando An retornar à Terra, deixe-o encontrar Li Yong da Guilda Branca. Deixado sozinho, você precisa tomar uma decisão: absorver uma alma humana ou não. Quando o herói se convenceu de que era capaz de algo semelhante, adiou o processo de absorção para mais tarde, pois sentiu que estava prestes a cruzar uma linha irreversível. A decisão está tomada, será tarde para mudá-la. Embora ele não tenha intenção de matar pessoas para se tornar mais forte, numa situação em que não há direito de escolha, ele está pronto para matar. Após seu primeiro desejo de se tornar um caçador, novas ambições começaram a brotar em sua alma. A Torre dos Testes deu uma oportunidade e Khan deve aproveitá-la ao máximo. Tudo o que ele precisa fazer é subir ao topo da Torre dos Testes. É concluída a entrada na sala de espera do 5º andar, inicia-se a ampliação do sistema, é criado um sistema de classificação dos candidatos e somados os resultados dos testes. Acontece que você pode escolher seu próprio apelido, o chamado apelido. O apelido dele foi alterado para Caçador, muito original. Nossa, que estatísticas! Tudo fica claro à primeira vista. Talvez Khan esteja em algum lugar desta lista. Sim, está nesta lista. A classificação dele é muito mais alta do que ele imaginava, pois os candidatos que ficarem entre 50 primeiros serão designados como pioneiros. Quem recebeu o status de pioneiro receberá os benefícios no 8º andar. Se você continuar a manter o status de pioneiro até o 8º andar, poderá receber o privilégio Halo. É como fornecer uma habilidade ou algo assim. Mas você pode descobrir quando chegar a hora certa. Neste momento, 4 em cada 5 almas já haviam acumulado na posse.
Agora o herói sente que finalmente ultrapassou os limites das capacidades humanas. Usando a pedra de retorno, você pode deixar a torre de teste por 3 dias e retornar ao seu local original. Vale a pena conferir se ele consegue se movimentar com seu equipamento. Chegou o tão esperado momento em que Khan retornará à Terra por 3 dias. Começa o processo de absorção, o destino final, a Terra. O desafiante Ansong retornou em segurança ao seu local de residência original e em 3 dias será transferido de volta para a torre de testes. Vendo a sala de sua casa, paredes tão familiares, o herói não acreditou em seu retorno. Primeiro você precisa ter uma boa noite de sono. Comparado à cama da sala de espera, seu dormitório é um verdadeiro prazer celestial. 1. Você definitivamente vai dormir um pouco, que fedor insuportável. Você ainda deveria se lavar primeiro. Valeu a pena conferir por precaução, acontece que você pode realmente levar objetos da torre de testes para o chão. Isso significa que outros candidatos também podem levar seus itens consigo, você precisa agir o mais rápido possível. Em breve o número de pessoas que retornam à Terra aumentará, o que levará a um aumento acentuado no número de itens e a queda nos preços dos equipamentos de caçadores no mercado. Precisamos urgentemente nos livrar dos equipamentos o mais rápido possível. O único problema é que só quem tem qualificação de caçador pode vender itens no mercado. Inicialmente, o herói planejava apenas se inscrever no exame de caçador e passar no próximo retorno. Mas acontece. Tem muito mais coisas para fazer do que pensava. Ele ligou para o instrutor e perguntou se ele se lembrava dele. Em resposta, a única coisa que se ouve é sobre dinheiro. Por que não solicitar um reembolso online? Khan respondeu que eles não poderiam devolver as mensalidades que ele pagou. Em troca, o instrutor fez um único pedido. Se o herói pedir permissão novamente para retomar o treinamento, ele será recusado. Aparentemente, Khan esqueceu como foi sua certificação intermediária. Ele recebeu a classificação F com grande esforço. Mesmo assim, foi muito mais fácil convencer o instrutor do que parecia. Eles combinaram que hoje fariam o exame de qualificação de caçador. Proporcionalmente ao progresso de Khan, seu corpo mudou muito para melhor. Agora não é hora de se admirar, é hora de correr para o exame. Esse é o cotidiano comum, de que o herói tanto sente falta, fica até feliz ao ver os vizinhos passando. Ela ficou surpresa porque não se lembrava dele ser tão alto. Infelizmente, nem um único táxi para neste momento. Correr até o seu destino também é uma boa opção, você chegará em breve. O mais importante é não se atrasar. Passou por tanta coisa nos últimos dias que parecia que pelo menos 100 anos haviam se passado. Examinador Kim In-woo, que avaliará o teste de An. Tudo está claro. O treinador de Khan é uma escória corrupta. Ele convenceu o examinador a expulsar Khan o mais rápido possível. Monstros com a pior compatibilidade com o examinado foram preparados para testes. Anteriormente, Khan sempre escolhia a dificuldade 1 e ainda perdia para o pequeno Goblin todas as vezes porque ele era fraco. Todos ficaram em choque frenético porque o futuro caçador escolheu a 10ª dificuldade. Começa o exame, a caça ao pássaro de fogo. Eles acham que Khan é um pedaço de lixo que nunca passará no teste porque ajustaram um pouco sua arma, estragando-a. Mas as razões pelas quais o treinador se comportou desta forma ficaram claras. Tendo finalmente se tornado um caçador, parecia-lhe que era o melhor, mas aos poucos a distância com seus pares começou a aumentar. E no final desistiu de tentar preencher essa lacuna. O mundo dos caçadores é baseado no talento inato e parou de tentar mudar alguma coisa. As pessoas são obrigadas a desistir quando sentem à sua frente um muro que não conseguem superar, e isso não é só o que o treinador faz, mas todos os outros. Portanto, em sua opinião, era hora de Ansong desistir também. Mesmo que seja uma arma de baixo nível, não há como quebrar tão facilmente. Com seu sorriso estúpido, o treinador olha para Khan e pensa no que ele fará agora com a espada quebrada. Pois bem, o herói está até feliz por tudo ter acontecido assim. Esta é uma situação ideal para testar as habilidades que conseguiu adquirir no 4º andar da torre de testes. Uau! Isso é ainda muito melhor do que o aumento na velocidade de movimento ao usar o buff Assassin's Cloak. Como esperado, a espada é muito curta. O que Khan está fazendo agora não agrada ao instrutor, porque nem tudo está acontecendo de acordo com seu plano. O exame foi concluído. Agora Khan definitivamente tem as qualificações de um verdadeiro caçador. O herói também sorri para ele. Não calculou que a laje conseguiria alcançá-los. Khan recebe não apenas um certificado, mas também parabéns pela aprovação no exame. Como está inscrito na Associação de Caçadores, pode agora exercer oficialmente a atividade cinegética. O instrutor não consegue se acalmar e exige do examinador uma explicação de como isso pode ter acontecido.
O examinador acreditava que o herói falharia em 10 segundos, mas no final ele, ao contrário, superou o teste durante esse tempo. Mas ele próprio ficou perplexo e fez tudo ao seu alcance, porque com base nos dados declarados, o cadete Han Song-il nunca teria sido capaz de passar neste teste. Quando Khan entrou, perguntou especificamente sobre a condição do instrutor, porque sabia que estava com raiva. Agora o herói tem a oportunidade de chamá-lo de lixo, pois sua classificação é muito superior à do instrutor. Isso o enfureceu tanto que ele perdeu o controle de Khan. Contrariando as expectativas, ele caiu facilmente na provocação, mostrando assim sua fraqueza. Um golpe direto no plexo solar e o ardor do instrutor foram retirados como se fosse a mão. Khan nunca agiu dentro de tal estrutura de autodefesa, ele pode dar rédea solta às suas emoções e vingar-se de todo o ridículo e intimidação. E esta é a resposta para todas as suas ações agressivas. A partir desse momento, Han foi oferecido para trabalhar como funcionário direto da Associação de Caçadores, recebendo um salário de 1 bilhão de won. Mas o caçador tomou uma decisão verdadeiramente acertada. Não está em suas regras fazer um acordo com alguém em quem não há uma queda de confiança, porque não faz muito tempo ele queria ser reprovado no exame. Há rumores de que recentemente um fenômeno misterioso chamado Torre dos Testes foi observado entre caçadores. Todos finalmente aprenderam sobre a Torre de Testes. Khan se livrou do equipamento por um preço muito bom, afinal esses 3 dias não foram desperdiçados, mas foram gastos de forma muito produtiva. Bem, parece que o nosso tempo na Terra está chegando ao fim. Após alguns segundos, ele será movido para a Torre de Desafio. Agora o herói está novamente ansioso por seu progresso, depois de um tempo incrível na Terra. Ao retornar, ele terá novamente muito o que fazer. Então Khan voltou para casa. No fundo ele ainda sentia falta deste lugar. Como esperado, você pode mover itens livremente entre a torre e o mundo real. Deixei o baú com o dinheiro e a pedra no meu inventário por enquanto. Tudo parece um jogo, não vida real. Agora vale alongar um pouco o corpo e, sem perder tempo, é preciso avançar para superar o 5º andar. A torre anunciou a criação da habilidade A do Olho da Verdade. O que isso poderia significar? 1. Usando mana, você pode obter informações sobre o alvo que está observando. E também determine se as palavras do oponente são verdadeiras. Isso significa que, além de receber dados sobre o objeto de observação, Khan também é capaz de distinguir entre mentiras e verdades, como um detector de mentiras. Este é um jackpot puro. Foi assim que tivemos sorte. Embora o caçador tenha pago muitos pontos pela espada, ele gostou muito das opções. Resta a esperança de que seja definitivamente útil com tais e tais opções, uma chance de 10% de aplicar o efeito de raio ao atingir um inimigo. Então, depois de tanto tempo, chegou o momento em que teremos que lutar e passar novamente pelos andares. O 5º andar já está a caminho. O tema deste teste é a caça. O tempo é dado 24 horas, o dia inteiro. A condição para passar no teste é derrotar o chefe lobisomem no desfiladeiro do lobo. E a condição para falhar no teste é a morte ou o vencimento do tempo alocado. Antes que Khan tivesse tempo de digerir todas as informações apresentadas pela torre de testes, incontáveis lobos avançaram sobre ele. Ah, que tipo de lixo é esse? Por que eles são um tanto frágeis? Até o golem de areia do 1º andar resistiu. Caramba, não é nem que Khan deva retirar suas palavras, mas isso me inclui. Foi em vão que começaram a gaguejar sobre o golem. Esses cães são 10 vezes maiores que aquele mesmo golem. Sim, a Torre dos Desafios nunca decepciona, adora presentear espontaneamente esses presentes. Agora o Khan até está se divertindo fazendo as provas. Nossa, ele consegue se divertir no 5º andar, mas o que acontece no 8º? Vamos começar a tomar chá com os monstros. O próprio herói acredita que parece ter enlouquecido aos poucos. A habilidade Regeneração Acelerada foi aumentada para o nível D, e o domínio da habilidade da adaga de caçador atingiu 100%. Esta adaga, que o caçador recebeu no 3º andar, também quase atingiu o limite de altura. Você precisa adquirir uma nova habilidade de esgrima. Khan pede aos lobos que o ataquem, para que seus jogos não terminem em tristeza e derrota. Ele já havia caçado 3 vezes e descobriu-se que o efeito do relâmpago da espada aparece com ainda menos frequência do que se imagina. Ótimo! O domínio da característica única também está crescendo continuamente, até 16%. Se Khan der 100%, ele será capaz de alcançar um aumento em sua característica única. No entanto, o personagem principal quase atingiu o meio do desfiladeiro dos lobos. O que diabos é isso? Houve um conflito na matilha. Ou como entender isso? Todos eles poderiam ter roído a garganta um do outro ao mesmo tempo. Não,
A julgar pelo corte claro, o golpe foi desferido com uma espada. E os vestígios deixados nas proximidades apenas confirmaram a suposição de Khan. Aparentemente ele não era o único neste local. É hora de ativar o olho da verdade, o traço da aura. Este é o traço deixado depois que uma aura bastante habilidosa dividiu cuidadosamente a parede. Aura. É uma das habilidades ou não? Existem muitas nuances que simplesmente não cabem na sua cabeça e você se sente um pouco desconfortável. Está em algum lugar próximo. Você precisa se apressar. O rugido vem do lugar. Que porra está acontecendo? O que ele viu através dos olhos de Khan o deixou em choque, porque ele nunca tinha visto nada parecido antes, não só na vida, mas aqui, na Torre das Provações. O chefe lobisomem, condição para passar no teste, morreu, o motivo está sendo apurado, aguarde. O que você está dizendo é que o alvo do desafio, o chefe lobisomem, está morto. Viva! Finalmente a análise foi concluída e agora Khan descobre a real causa da morte do chefe. No teste do desafiante de Ansung Yeo, a intrusão de alguém foi detectada, mas como isso poderia acontecer? O objetivo do desafio foi alterado. Você precisa matar o desafiante de outra dimensão que invadiu seu julgamento e matou seu alvo para completar os objetivos. Invasão. Você diz que ele veio de outra dimensão, tudo parece muito estranho. Isso significa que a Torre das Provações existe simultaneamente em diversas dimensões além da Terra. Antes que Khan tivesse tempo de se perguntar como ele veio parar aqui, essa escória chifruda perguntou se ele estava vivo, não esperando algo assim de um candidato de um mundo subdesenvolvido. Tudo está claro, Khan é contagioso e agora esse esquisito enlouqueceu. O caçador nem imaginava que surgiria uma situação em que o alvo de seu teste seria morto por um intruso de outra dimensão. No entanto, ele teve muita sorte porque o teste não falhou. Eu me pergunto se esse estranho luta com a mesma ousadia com que se comunica, ou não, já que considera Khan tão assustado que não consegue pronunciar uma palavra. E então o esquisito chegou a um acordo. Ele pensou que você poderia lidar com Khan tão facilmente, mas não foi o caso. Algo claramente deu errado. Khan planejou cortá-lo ao meio, mas nem tudo correu tão bem. O primeiro momento em tanto tempo que Khan errou um golpe e foi jogado para trás. Mas eu definitivamente não esperava por isso. É bom que ele tenha aumentado a regeneração e consiga se recuperar rapidamente. O chefe não esperava que o herói fosse capaz de bloquear a aura. Se ele se permitisse ser quebrado ao meio, sentiria uma dor rápida e indolor. O sistema reconheceu o inimigo como um intruso. Que diabos? Khan nunca tinha ouvido falar de algo assim. Por quê? Porque algo assim aconteceu em seu teste. O inimigo pede para não guardar rancor. A torre originalmente era um lugar tão imprevisível. É isso, precisamos sair de longas conversas, é hora de saber a honra. Khan o deixou e pediu-lhe que lhe contasse com mais detalhes o que é a implementação do piso. Antes da história em si, ele disse que o personagem principal já estava morto de qualquer maneira. Entre as opções de sistema, cuja ampliação ocorre a partir do 8º andar, está a chamada implantação de piso. Se você comprar um ingresso para penetração em uma loja, poderá ter a oportunidade de interferir no teste de outras pessoas. O inimigo também chamou este lugar de mundo subdesenvolvido. Acontece que ele veio de outra dimensão. No momento de perguntar se ele era desta dimensão, Khan instantaneamente ativou o olho da verdade, e as palavras de seu oponente revelaram-se verdadeiras. O herói cometeu uma ação extremamente desagradável. Como pode julgar as palavras e ações do inimigo? Bem, o caçador não pode fazer nada a respeito, ele tinha um desejo tão grande. O oponente não sabe como esse pirralho bárbaro ousa ainda ser insolente. No total, Khan obteve informações sobre tudo, então agora pode compartilhar uma curiosidade com seu oponente. Graças à habilidade de tolerância à dor, a mão machucada praticamente não me incomoda, ou seja, o herói não a segurou porque estava com uma dor insuportável. Se ele tivesse soltado a mão, ela teria se curado automaticamente sob o efeito da habilidade, mas parecia-lhe que o inimigo só seria capaz de compartilhar informações se Khan parecesse patético. Ativando a habilidade de regeneração acelerada. Acontece que o caçador estava testando suas habilidades de cura. Bem, seja como for, se o poder de Khan reside apenas no que ele demonstrou anteriormente, então será impossível evitar a morte. Mas como pode ser isso? A força deve aumentar rapidamente. Você pode aumentar seu desempenho usando os espíritos existentes. Força aumentada em 2, agilidade aumentada em 3, resistência aumentada em 3, troca aumentada em 5, durabilidade aumentada em 7. O inimigo ficou surpreso que Khan, além de curar, tivesse uma característica única.
O efeito exclusivo da capa do assassino é ativado, a velocidade de movimento aumenta em 15%, mas o tempo restante é de 1 minuto. O alienígena não consegue entender por que seu desafiante do quinto andar tem tantas habilidades. Aura é uma habilidade de alto nível, então um golpe como esse pode causar sérios danos. No entanto, An está definitivamente à frente dele em termos de estatísticas. Portanto, o caçador pode facilmente evitar acertos críticos, mas o verdadeiro problema está na armadura. Sim, o mesmo problema está precisamente na armadura. Este é um equipamento de alto nível que não pode ser destruído com as habilidades atuais de Khan. No entanto, se você continuar a desferir golpe após golpe sem parar, sim, é disso que precisamos agora. Uma espada do trovão, 10% de chance de aplicar um efeito de raio quando atingido na cabeça. Se a armadura tivesse função de para-raios, teria acrescentado problemas, mas felizmente o risco acabou sendo justificado. O adversário acredita que deveria ter vencido inicialmente, pois à sua frente está um desafiante do quinto andar, de onde vem tanta habilidade, ele fica confuso. O oponente é muito estúpido se confiar inteiramente em sua única habilidade e armadura de alto nível. Agora é hora de encontrar o seu fim. Mas o estranho parou o caçador. Ele está pronto para responder a todas as perguntas que interessam a Khan. Não há necessidade disso para Khan, então ele acabou com o tormento do inimigo. Cada vez fica cada vez mais fácil para ele matar. Mas se o caçador se sentisse estranho ao perfurar a carne de outra pessoa, então este seria um problema muito mais sério. A Torre do Desafio parabeniza você por completar o quinto andar de desafios. Khan absorveu o espírito de Cadiadrax, esse era o seu nome, sua habilidade aumentou para 15%. Ufa, quase estraguei a oportunidade de absorver a alma. Acontece que se você morrer em outra dimensão, você simplesmente se dissipará como uma miragem. Mas por que a mensagem de recompensa não chega? Que diabos? Absolutamente uma porcaria. A torre diz que o nível de dificuldade e a recompensa não são iguais, o conteúdo da recompensa foi completamente revisado. Como recompensa pelo avanço, a habilidade recebeu 3 absolutos a 7.500 pontos, como recompensa de bônus adicional outros 3.500 pontos, e em vez da recompensa prometida de classificação C, eles deram uma recompensa de classificação A. O Cavaleiro Invasor deve ter sido forte o suficiente, pois o sistema considerou que a dificuldade do teste que Khan passou era muito maior do que o inicialmente declarado. No entanto, o caçador ainda não consegue acreditar que conseguirá tirar a sorte grande na forma de uma habilidade de classificação. A sala de espera do sexto andar foi acessada, debuffs e ferimentos foram curados, informações sobre o herói serão exibidas no quadro de resumo do teste. De uma forma ou de outra, Khan se depara com uma invasão de outra dimensão, a Torre das Provações realmente sabe como pegá-lo de surpresa. Ele tentou economizar ao máximo os ingressos sem mandar perguntas para o oitavo andar, mas teria que utilizá-los agora. Khan perguntará sobre o que é invasão de piso e se é possível saber com antecedência sobre a próxima invasão. Nossa, a resposta foi entregue tão rápido que pelo menos eles leram o que estava escrito ali. Penetração de piso é um sistema que permite entrar na prova de candidatos com quem haja desfazamento não superior a 10 pisos. No entanto, só pode invadir provas pessoais. A penetração em provas especiais e combinadas é impossível. Este é um sistema que está expandindo a partir do oitavo andar e atualmente não está disponível. Ah, é como quebrar uma escada para alguém que está subindo. Esta informação não está disponível no andar atual, pois a solicitação foi atendida apenas pela metade. O ticket para envio da pergunta não será utilizado. Pois bem, o ticket para envio de perguntas também não é onipotente. No entanto, Khan está feliz que sua passagem tenha permanecido sã e salva. Agora é hora de usar os itens que o herói pegou do chão. Você pode usar o baú de restauração da Torre Mágica Croken para restaurar o escudo do Caçador Arcano. A quantidade restante de uso. Um baú de restauração da Torre Mágica Croken se esgotou, mas agora o escudo está intacto e bonito. Para ser sincero, comprar uma pedra de pureza pode parecer um desperdício de dinheiro, mas An acredita que pela sensação de frescor e vigor que surge após o banho, não é nenhuma vergonha pagar alguns milhares de won, afinal, ele merecia, para ser sincero. O desafio do sexto andar começará em 1 hora e 12 minutos, ainda dá tempo. Vale a pena conferir o quadro resumindo os resultados dos desafios e dar uma olhada na comunidade. O que? Como pode ser isso? Sério. Terceiro lugar, Khan já subiu bastante do 16º lugar. Isso o aproxima da possibilidade de receber vantagens de pioneiro. Bem, primeiro ele terá que percorrer todo o caminho até o oitavo andar para descobrir essas vantagens. Ai meu Deus,
O que está acontecendo com o chat? Tem mais violência e linguagem aqui do que em qualquer batalha. O que há de errado com todos eles? Na frente de Khan há literalmente caos e confusão completos. O que diabos aconteceu aqui? As habilidades de resistência mental tão comercializadas hoje em dia têm o efeito atraente de reduzir parte do choque mental, mas ao mesmo tempo são uma faca de dois gumes. Um usuário incita constantemente todos a lutarem entre si. Este é o mesmo desafiante que estragou a atmosfera no chat da comunidade do quarto andar. Será realmente o mesmo desta vez? Primeiro, você deve se lembrar bem desse apelido, Sudi Gonil. Começa o teste do sexto andar. O tema deste teste é ocupação. O tempo é dado de forma surpreendentemente significativa, apenas 50 minutos. Dentro do tempo previsto você precisa capturar um dos pontos fortes em qualquer direção. A recompensa será aleatória a peito. Desta vez é o mar. Esperamos que no futuro não haja nenhum local debaixo de água. A seleção dos candidatos está concluída. A torre deu a ordem de trabalhar em conjunto com seus companheiros para passar no teste, mas há uma nuance onde na verdade digo a equipe de Khan, exceto o próprio Khan. Por que os membros de sua equipe não aparecem por tanto tempo? Eles adormeceram lá ou algo assim. Este é um ataque da própria equipe. O que esse idiota desconhecido está fazendo? Em resposta, ele só foi rude com Khan, chamando-o de bastardo. Se Khan tivesse entrado na comunidade, ele também já saberia o que era o que. Assassinato é a maneira mais fácil de obter conquistas. Ou seja, ele quer dizer que é muito mais importante para ele obter o máximo de conquistas possível, e as custas de quem isso é feito não importa mais. A hipocrisia de Khan ultrapassa todos os limites, em sua opinião, mas antes que o personagem principal comece a desempenhar o papel de uma pessoa conscienciosa e honesta, é melhor olhar em volta. Por toda parte havia mortes, companheiros se matavam, pedindo ajuda, mas toda a culpa era apenas da torre. As pessoas enlouqueciam com as conquistas, estavam prontas para rasgar a garganta uns dos outros por elas. Morra rapidamente e dê a oportunidade de obter uma conquista. Com tais palavras ocorrem assassinatos. Agora Khan entendia tudo, sem entender a que custo eles estavam fazendo isso. Mas também existem pessoas adequadas que têm a mesma opinião e consideram o que acontece ao seu redor uma traição vil não só entre si, mas também consigo mesmas. Você não pode confiar em ninguém aqui. Tendo ganhado confiança, ele imediatamente enfiou a espada no peito. Mesmo sem realmente descobrir o que é o que, você aperta a mão do inimigo sem a menor dúvida, e eu me pergunto como ele vai desembainhar a espada agora. O Cold-Blooded Killer ganhou a conquista Vile Killer, aumentando sua resistência em 1. O camarada de Khan simplesmente não consegue se acalmar, todos querem convencê-lo de seu desejo de conseguir a conquista, pois no fundo todos querem isso. Ele acreditava que o personagem principal era tão estúpido que se permitiria ser morto de forma tão insensata. Quão ingênuo ele era, ou melhor, ele era ingênuo. Khan recebeu a conquista traidor, aumentando sua força em 1. Fraco. Um teste especial, um teste combinado, apenas palavrões para as galinhas rirem. Mas, ao mesmo tempo, este teste pode ser chamado com segurança de uma espécie de evento especialmente para Khan. Aqui ele poderá melhorar o domínio de suas características únicas, e se tiver sorte, também poderá adicionar alguns de novas habilidades para seu cofrinho. Porém, ele não irá atacar especificamente para matar outros desafiantes, ele simplesmente cumprirá as condições do teste e lutará contra aqueles que decidirem atacar Khan primeiro. Um dos candidatos ativou a cúpula de ferro, considerando este teste ideal para ele, que havia estudado magia da água. Ele provavelmente pensou assim até Khan se levantar rapidamente. Enquanto este mago estiver protegido, ele usará o direito de sorrir para o caçador. Esta cúpula é de ferro impenetrável. Eu me pergunto o que ele responderá a isso. Quem é o bastardo aqui agora? Embora as ações de Khan tenham sido um pouco cruéis, o que importa é o resultado final. Os demais candidatos, horrorizados com o que viram, decidiram seguir um caminho diferente, considerando Khan um ranqueer. Em palavras simples, este é um jogador de ponta ou simplesmente uma pessoa que ocupa uma posição elevada em algum lugar. Neste caso, Khan está em terceiro lugar na lista de resultados. Com suas ações, Khan pode incutir medo em seus rivais. Para ser sincero, embora queira obter conquistas, tantas conquistas quanto possível, ele ainda não quer cometer mortes desnecessárias. Não se esqueça do karma. O personagem principal capturou um ponto forte. A captura será interrompida se alguém do outro time estiver no território. Acontece que você só precisa aguentar mais 9 minutos e 59 segundos. Candidatos de alto escalão que confirmaram imediatamente no quinto andar para participar do próximo teste sem usar os Airtostones já deveriam estar fora do sexto andar.
mas a maioria das pessoas ao redor de Ian são candidatos de baixo escalão, então talvez passar pelo teste seja mais fácil do que ele pensava. A prova do sexto andar faz você pensar em muitas coisas, desconfiar dos outros. Essa é a realidade de um candidato de baixo escalão. Escuridão e escuridão, alimentadas pela torre das provações. Mas a falsa simpatia é uma verdadeira hipocrisia. Mesmo que Khan conseguisse afastar seus rivais, voltando sua atenção para outra fortaleza, no final, alguém morreria de qualquer maneira. Uma mensagem da torre informando que o inimigo entrou no território de Khan e a captura foi suspensa. Aparentemente, este é o líder deles, sorrindo para o rosto confuso de Khan. Neste teste a equipe é composta por 2 pessoas, e 4 apareceram de repente no território. Khan entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Aqui sem explicação fica claro que 4 notórios bastardos devem ter se reunido e formado um esquadrão de assassinos para conseguir mais conquistas. Bingo! Entendi imediatamente e agora tudo o que quero é a morte, seu bastardo. Através do uso da característica única de fusão de corações, o desafiante Sung Yeon agora compartilha a dor do desafiante Kim Jin-yoon. A habilidade de tolerância à dor é ativada. Todos os tipos de dor são reduzidos em 15%. Bem, isso é realmente água do mar, mas que mal ela pode causar ao personagem principal. Khan tocou a água do sexto andar do teste, então sua força foi reduzida em 10, sua agilidade foi reduzida em 10, sua resistência foi reduzida em 10 e a duração da penalidade foi de 2 minutos e 59 segundos. Acontece que existe multa por tocar na água, mas quem sabe, isso não foi falado em lugar nenhum. Isso está realmente acontecendo em um cenário real e terrível. Claro, para um jogador comum, mas não para Khan, um caçador forte e louco. A estratégia de privar o inimigo de armas e reduzir suas estatísticas, reconhecidamente, muito boa, mas eles cometeram um erro. Escolheram o adversário errado, um adversário desigual. Após um acerto crítico, Khan recebeu muitas conquistas, a conquista de matar com um golpe, e a habilidade de desprezo pelo fraco F também foi criada. Seu efeito é que se o oponente não conseguir superar nenhuma das estatísticas do usuário, a força aumenta de acordo com a diferença nas estatísticas. O herói recebeu a conquista Assassino Impiedoso, agilidade aumentada em 1. Os oponentes não entendem o que fazer, atacam ao mesmo tempo ou simplesmente desistem. O líder da equipe adversária mostrou sua fraqueza e acabou com seu companheiro. Literalmente, Khan compartilha uma dor com a vítima, mas, felizmente, não há dano real. O único problema é que essa dor limita as ações do herói. Se Khan der mais um passo na direção deles, esse idiota doente também cortará a garganta. Graças à habilidade de tolerância à dor, o herói é capaz de se mover de alguma forma, mas o problema é que em tal velocidade é difícil reagir adequadamente ao ataque do inimigo. Como esperado, há apenas uma resposta. É necessário matar o desafiante que ativou a fusão de corações o mais rápido possível. Se não for agora, não haverá outra chance, não adianta atrasar. A sensação de que a garganta de Khan foi literalmente cortada, permeando todo o seu ser. O inimigo estava condenado à morte. Suas últimas palavras foram um elogio a Khan, um psicopata. Ele recebeu a conquista Cold-Blooded Slasher, ganhando 1.500 pontos. O tempo acabou, a fortaleza foi capturada. Quer tenha sido alguém instigando, muita gente ficou entusiasmada com o abate no início do desafio, mas no final os vencedores finais foram aqueles que mantiveram um time. Claro, houve algumas exceções. Ele não fez nada de errado, foi tudo culpa do desgraçado por não ter conseguido se esquivar do golpe. Aos olhos dos outros contendores, Khan parece o mesmo monstro que ele. O que eles pensam sobre Khan? O herói superou o sexto andar da torre de desafio. A caixa de sorteio aleatório B será enviada para o inventário de Khan. Como recompensa pela descoberta, 8.000 pontos são concedidos como recompensa e a tão esperada mudança para a sala de espera. Khan absorveu todos os espíritos dos jogadores que ele matou pessoalmente com suas próprias mãos. Ao entrar na sala de espera de teste do sétimo andar, a torre ativou sua função de visualização de movimento. Existe até uma classe S. Como pensava o personagem principal, o primeiro retorno não foi uma simples conquista. Caixa de sorteio aleatório B. Ao abrir a caixa, o herói receberá aleatoriamente um dos itens das classificações F e B. Se a classificação varia de F a B, então provavelmente você não deve esperar muito. O principal é simplesmente retirar qualquer item e começar a absorver almas. E, sim, não consigo nem encontrar palavras. Não há palavras, apenas emoções. Como posso entender esse milagre verde? Que tipo de Pokémon é esse? Precisa pegá-lo ou algo assim?
Você pode observar infinitamente como o fogo queima, como a água flui, como Ann tenta alcançar o Pokémon verde com seu próprio presente para passar do 6º andar. Sim, entendi. Agora você não vai escapar das mãos do caçador. Khan só está com fome. Ok, só brincando. Mas aqui até eu me senti mal. O Pokémon é bem fofo, então Khan tentou tratá-lo com tanta delicadeza. Talvez ele o considerasse um Goblin, como os da vila. É isso mesmo. Após acertar um acerto crítico, o personagem principal sacou um item correspondente à classe mais alta na caixa de sorteio aleatório. Mas se estamos falando da classe mais alta, então Khan derrubou um item raro da classe B. O pingente de ferro forjado aumenta os efeitos da metalurgia e das habilidades com espada em 7% e, quando injetado com mana, o efeito exclusivo da proteção de aço é ativado. Durante a ativação, a pele absorve 10% de todos os danos físicos. Este pingente tem parâmetros muito melhores do que a maioria dos itens da classe A, equipado com ataque e defesa, é realmente um item fraudulento. Khan não esperava nada desse sorteio. Se você olhar de perto, quando ele aparece na sala de espera, ele imediatamente ganha o jackpot. Só existe um ponto negativo: existe um efeito exclusivo que absorve mana na velocidade da luz. Khan deve economizar sua mana para usar o pingente em um momento crítico, pois ninguém pode prever o que acontecerá a seguir. Agora é hora de verificar a janela de status da característica única que recentemente recebeu classificação D. O quê? Por que a torre pergunta imediatamente se está pronto para o desafio ou não? Geralmente não há um tempo de espera antes do próximo andar ser desafiado. Se houver a oportunidade de começar o teste um pouco mais rápido, então não há nada de errado nisso. Quanto mais rápido o personagem principal começar, mais rápido ele terminará, claro que no bom sentido, papá. Como Ann pensava, os outros também perderam o tempo de espera, mas ninguém se importa com isso, ninguém está particularmente interessado nas vantagens do primeiro a se mover. A atmosfera na comunidade é de um desejo desesperado de voltar para casa. Não é porque a maioria deles são caçadores de baixo escalão, e comparado ao 6º andar, a forma de comunicação mudou muito. Khan tem certeza de que todos esses maníacos simplesmente ficaram quietos e não colocaram a cabeça para fora. Deve-se também ter cuidado com os maníacos homicidas que usam as vidas dos seus camaradas como simples ferramentas para obter lucro. E o mais importante, Khan precisa desenvolver habilidades que não sejam abaladas por nenhuma variável, pois o 8º andar está logo aí. O caçador lembrou-se da janela de status para uma característica única. Mais detalhes foram adicionados à descrição do efeito básico. Se anteriormente a ênfase principal era melhorar as estatísticas, agora as almas podem ser usadas como poder mágico. O herói esperava que houvesse algo como um aumento na probabilidade de obtenção de habilidades. Tudo poderia acontecer para que a capacidade de proteger o corpo nunca fosse supérflua. Bem, não é hora do vencedor testar a eficácia do escudo espiritual. Vale a pena arriscar, porque mesmo que ele corte a mão, a sala de espera está equipada com um buff de cura de qualquer maneira e tudo ficará bem. O espírito absorveu o dano infligido ao usuário. A alma do jogador Vuk Sung Jin desapareceu. O número de almas em sua posse é 3 em 30. Uau! A eficiência superou todas as expectativas. É melhor não absorver todas as almas, mas ter sempre um casal de reserva para garantir a sua própria proteção. Quem sabe um estranho de outra dimensão ataque novamente. Ah, como é possível? Por que Khan caiu para o 4º lugar? Por que se destacou mais que os demais? Mas não fique chateado, pois para conseguir o título de pioneiro basta entrar no top 50. Durante esse dia o herói estava muito cansado. Agora ele iria deitar e tirar uma soneca, mas não dá tempo de puxar o gato pelo rabo. É hora de desafiar a próxima prova no 7º andar. Uma nova prova foi iniciada. Seu tema é a prova. O tempo é de 40 minutos. A condição para aprovação na prova é passar em 3 provas no tempo previsto. Um corredor bastante estranho para um caçador. A atmosfera é completamente diferente dos testes anteriores. Literalmente, a presença de ninguém é sentida, e isso é extremamente irritante para o personagem principal. A torre de teste jogou Khan na primeira zona de testes. É preciso provar que o herói superou seus medos. Seria melhor se não houvesse nenhum palhaço aqui. Uau! O local é estranhamente familiar, como se estivesse lá há não muito tempo. Uma sensação muito estranha. A torre quer dizer que transferiu o personagem principal do primeiro dia para o primeiro andar de testes. Claro. Isso mesmo. Como esperado, este é o 2º encontro com o Golem de Areia. Agora este espaço é uma reprodução da prova de treino. Honestamente,
Agora Kian pode derrotar o Golem de areia com os olhos fechados. Isso não significa que muito em breve o herói estará no 8º andar. Mas uma coisa apareceu, mesmo algumas não, foi o Golem originalmente tão grande. Não quero ser pessimista, mas parece que as suas dimensões são ligeiramente maiores que o 1º andar. Embora o Golem de areia não entendesse completamente o que estava acontecendo, Khan decidiu acertá-lo rapidamente na cabeça vazia para ver o que aconteceria com ele. É estranho. O ponto fraco do Golem é o núcleo, mas o herói não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Onde poderia estar? Talvez quanto mais massivo o Golem, mais profundamente o núcleo esteja escondido no corpo. Como não é possível lidar com ele com um golpe, Khan simplesmente o cortará em pedaços. Como esperado, Khan está apenas cortando areia repetidas vezes. Ele deve encontrar e destruir o núcleo a todo custo. Caramba, com suas táticas, o personagem principal apenas deixou o Golem de areia furioso e agressivo. Você pode enlouquecer, desviar de um golpe não é problema, mas se cair uma onda de areia. Bem, é isso. Agora Khan definitivamente enlouqueceu, deita na areia e sorri. É hora de ativar a habilidade dos 3 absolutos. Nossa, o herói não esperava poder estourar o braço com um golpe. Isso já me lembra alguma coisa. Quando encontrou a chamada infiltração no chão, ele ficou incrivelmente irritado, mas agora deveria agradecer ao cavaleiro por se intrometer no teste. Embora esse bastardo seja restaurado com a ajuda da areia, Khan ainda deve continuar a cortar com sua espada até conseguir encontrar o núcleo. Depois de tantos golpes cortantes, é improvável que o Golem consiga se recuperar tão rapidamente. Khan começa a ficar furioso. Perfurou o Golem inteiro, mas lá ele não conseguiu encontrar o maldito núcleo. De repente, do nada, Khan elogia o Golem de areia por ele ser tão fofo, embora não faz muito tempo ele fosse agressivo e malvado. O Golem ficou sem graça, foi a primeira vez que ouviu que ele era fofo. Parece que o recurso chamado areia, que compõe o corpo do Golem, não pode ser extraído do meio ambiente indefinidamente. Khan entende isso muito bem e novamente se apressa para reduzir o Golem de areia. O Golem obviamente não gostou disso, ele não gostou particularmente da proposta. Finalmente, o personagem principal conseguiu encontrar o núcleo, só falta rompê-lo e o assunto permanecerá pequeno. O núcleo está localizado nas costas do Golem. Provavelmente, o corpo estava coberto com uma espessa camada de areia, então chegar até ele tornou-se extremamente difícil do que no 1º andar. Khan ainda precisa acelerar, porque 40 minutos são atribuídos para todo o andar, e apenas o Golem demorou cerca de 10 minutos. Assim que o herói se distraiu, o Golem decidiu atacar. Aparentemente, após uma dieta intensiva, ele ficou muito mais ágil. Embora quisesse brincar mais com o Golem de areia, ele deveria se apressar sem perder tempo. Khan provou que havia superado seu medo matando o Golem de areia. Mas aí vem o primeiro fracasso. Khan não consegue absorver o espírito do Golem de areia, o que é muito estranho. O herói está com muita raiva, porque ele tentou então melhorar sua habilidade também foi por água abaixo. O caçador entrou na segunda zona de testes, ele terá que provar que ficou mais sábio. A localização é novamente dolorosamente familiar, como se Khan estivesse aqui ontem. Sim, este é o local do segundo teste, um assentamento orc. Como Khan pensava, os testes anteriores se repetem, mas por que os primeiros em ordem? Estes são caçadores de orcs. Durante o teste no segundo andar, Khan destruiu uma vila de orcs, ou seja, se você pensar logicamente, os eventos subsequentes se desenrolarão diante do herói. Os orcs tiveram um ataque de raiva. Este é um fenômeno tão observável entre os orcs que não é mais surpreendente. O problema é que, com os orcs enlouquecidos, eles não são mais monstros patéticos como o Ranki. Mas por que eles estão com tanta raiva? Porque ogros são monstros comuns que não deveriam demonstrar a dor de perder um membro da família. Khan lembrou ao orc o sentimento nojento. Enquanto Khan estava lidando com a família deste orc, ele apenas ficou parado e viu sua família morrer. O orc tentou se vingar de sua família, mas já era tarde demais. Khan provou que havia se tornado mais sábio. Completou o segundo teste com tanto sucesso quanto o primeiro, o último foi o terceiro. Desta vez, Khan não tem o direito de hesitar, ele precisa absorver todos os espíritos dos Orcs Rangers o mais rápido possível. Ótimo, Khan aumentou sua habilidade em 6% e agora tem 19 almas em 30. O herói entrou na terceira zona de testes. Para completar o sétimo andar é preciso provar que Khan superou suas dúvidas. An estava literalmente aqui há pouco tempo. Esta é a área de batalha do sexto andar. Como as zonas anteriores eram reconstruções do primeiro e segundo andares, Khan acreditava que o próximo teste seria o terceiro andar com duplo, mas não o sexto.
No inventário havia uma poção de vida. Esta é uma poção de restauração feita de água especial cheia da riqueza da vida. Quando tomada, 20% da força física e mágica perdida é restaurada. Agora o herói se sente muito melhor. Khan só teve que jogar fora um pequeno frasco da poção quando causou uma espécie de tsunami. Oh, caramba! An estava mais uma vez até o último minuto para completar o andar. Ele precisaria colocar toda a sua energia para completá-lo com sucesso. Os testes realizados até agora repetiram as regras existentes, o que significa que, para passar neste teste, Khan precisa encontrar e ocupar a peça vermelha do ponto forte. Até então, o herói não deve, em hipótese alguma, entrar em contato com a água local. Khan ficou muito mais rápido e vulnerável, pelo menos a onda não consegue pegá-lo. Droga! Khan cai e entra em contato com a água da prova. Sua força, agilidade e resistência são reduzidas em 10, será mesmo uma derrota para o herói. Até mesmo a ideia de as peças permanecerem na mesma ordem deu a uma espécie de esperança. A esperança é que haja, afinal, pelo menos algum bom senso na Torre das Provações. O herói certamente não poderia esperar morrer num lugar assim. Acelerando instantaneamente, Khan finalmente encontrou a plataforma vermelha do ponto forte. Era apenas uma questão de tempo. Será que esta provação irritante para Khan terminará em breve? Agora a torre de testes decidiu enlouquecer completamente. Khan estava prestes a pisar na soleira da laje quando a água começou a vir de todos os lados. Ainda faltava um pouco de tempo, mas a água derrubou Khan. O personagem principal já havia aceitado a derrota, mas esqueceu seu inventário. A torre ativou um efeito de suspensão exclusivo, de modo que a camada protetora absorve 10% de todos os danos físicos. O espírito absorveu o dano causado por Khan e as almas dos orcs desapareceram. O caçador sentiu claramente a onda de choque, mas logo antes que o golpe pudesse derrubar o herói, o escudo bloqueou todos os danos causados. Droga! O tempo do jogador acabou. O efeito exclusivo da capa do assassino está desabilitado. Para Khan, isso é uma verdadeira maldição. Ele nunca encontrou tantos problemas ao mesmo tempo, e se a aceleração instantânea também falhar, então Khan definitivamente estará ferrado. Usando um dos espíritos, Khan recuperou suas forças e está pronto para lutar mais. Falta só um pouquinho. O personagem principal nas profundezas já está imaginando como será o 8º andar. O mais importante é passar pelo menos por este. Droga, definitivamente não há tempo para pensar no 8º andar. Apareceu um novo problema para Khan que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Através da dor e do tormento, Khan passa por uma parede de água, exaurindo a alma do orc caçador. Quando Khan pousou na laje do ponto de captura com uma velocidade incrível, ele perdeu todas as almas dos orcs, deixando 12 dos 30 em sua posse. O herói conseguiu enfrentar a prova, provando que havia superado suas dúvidas, e completou com sucesso a 3ª prova. Como recompensa, Khan recebe a habilidade Wind Grace A, 15.000 pontos, botas de alta velocidade C+. Agora o herói pode descansar com tranquilidade. Durante este teste, Khan esteve perto do fracasso, mas ainda assim conseguiu vencer. Na situação atual, o herói fica um pouco ansioso para ir imediatamente para o 8º andar, o que é compreensível. Mesmo assim, Khan não acha que continuará a ter tanta sorte. A torre exibia a mesma mensagem que o personagem principal esperava há tanto tempo, pela qual lutou até perder o pulso. Khan é o mesmo candidato que foi chamado de pioneiro em todos os andares anteriores. Ele pode escolher o tão esperado Auréola. Halo. Vantagem que só pode ser obtida se em todos os andares anteriores o requerente tiver recebido o título de pioneiro, ou seja, Khan. A torre aconselhou a escolher com sabedoria, mas se a torre de teste já deu tal conselho, isso deve significar que o Halo é algo importante. Khan leu a descrição e percebeu que o Halo afeta todas as habilidades e até mesmo uma característica única. O herói decidiu a escolha do Halo, escolhendo uma régua. Um efeito especial desencadeia a evolução de uma característica única. Com a habilidade Summoner, Khan será capaz de usar espíritos absorvidos para reviver poderosos cadáveres esqueléticos. A próxima habilidade, Espadachim Mágico, espada e talento mágico aumentam, e a habilidade pode aumentar 3 vezes. Criador, esse talento para criar objetos aumenta, e a capacidade de adquirir habilidades também aumenta, mais 3 vezes. Khan ficou agradavelmente surpreso ao saber que esse era o efeito do Halo do governante. Ele nem sequer pensou nisso e imediatamente o escolheu. Após a ativação, começou a criação de uma habilidade única de síntese de habilidades. Uau! Acontece que Khan agora pode combinar habilidades inúteis para criar algo novo, o que significa que ele definitivamente não ficará no vermelho.
Khan iniciou sua primeira síntese de duas habilidades, desprezo pelos fracos e continuação da batalha para ver o que resultaria disso. Ao sintetizar as duas habilidades, Han ganhou uma nova habilidade, avanço forçado. O herói pode romper formas desconhecidas de contenção, como habilidades e características únicas. Khan não poderia ter pensado que combinando duas habilidades ele obteria uma habilidade D tão legal, quando esperava um máximo de E. Este é definitivamente outro jackpot. O herói queria tentar a sorte novamente sintetizando duas habilidades. A habilidade do olho forte o foi criada. O herói será capaz de ter alguma visibilidade mesmo em mais condições. A visão de Khan ficará mais nítida. O personagem principal passou de manter o status de pioneiro a receber a recompensa de uma auréola, mas então porque ele se sente um pouco estranho. Khan duvida se conseguiu tudo isso através de seus próprios esforços ou se simplesmente teve sorte com uma característica única. O caçador está cansado de ficar parado, pensando em todo tipo de bobagem, e acredita que é melhor verificar a recompensa que recebeu. Khan esqueceu que recebeu a habilidade A do favor do vento, que, quando ativada, aumenta todas as velocidades em 10%, mas se ele conseguir somar as habilidades, ele pode aumentar qualquer velocidade em 70%. Além disso, esta habilidade não consumirá mana do herói, é uma habilidade totalmente gratuita. Essencialmente, esta é uma habilidade que não tem desvantagens. Todas as recompensas do sétimo andar estão relacionadas à velocidade, o que deixa o personagem principal incrivelmente feliz. Depois de olhar a loja, Han só comprou a habilidade de resistência mágica porque o preço era incrivelmente alto. Agora o personagem principal não será pego de surpresa por algo como a característica única da fusão de corações com a qual Han teve dificuldades no passado. Um mana usado por um caçador de imagens aleatórias forma uma corrente e aprimora as habilidades físicas. Como esperado, Khan mais uma vez fez uma compra bem-sucedida. Bem, agora Khan tem que tomar uma decisão importante. Desafie o próximo andar agora ou simplesmente retorne à Terra. Enquanto isso, as equipes já estão se reunindo no chão, mas um cara simplesmente não consegue reunir seus companheiros. Todas as palavras o evitam. Todos os caçadores consideram o cara uma ovelha negra, pois ninguém gostaria de entrar no time desse lixo rank. O cara entende tudo perfeitamente, mas não pode fazer nada, porque tem alguma verdade aqui. Em um momento inesperado para todos, entra nosso personagem principal, um caçador rank C, Han Song-yun. Ele está pronto para se juntar à equipe, caso o recrutamento ainda não tenha sido fechado. Khan decidiu entrar para o time daquele mesmo coitado. O cara não ficou perplexo e o aceitou de bom grado. Mas a pessoa muito insolente que insultou o cara rank não gostou do fato de Han ter se interessado fora de hora. Acreditando em si mesmo, o temerário ousou ameaçar Khan, agarrando-o pelo ombro. O personagem principal, sem hesitar, disse-lhe calmamente que se ele não tirasse a mão do ombro, ela se quebraria de todas as formas possíveis. Para não demonstrar sua fraqueza, o temerário se escondeu atrás de representantes da Associação de Caçadores. Han disse ao caçador Li Xiaowon que era improvável que ele encontrasse a equipe, então não fazia sentido arrastar os pés e era hora de ir até o portão. O cara ficou muito surpreso que ele e Khan só iriam juntos. O personagem principal acalma Valgin porque o próprio Han pode lidar com a maioria dos monstros Rank D. O Han ficou muito preocupado e perguntou a Han quem morre com mais frequência, um caçador Rank ou um caçador Rank C. Segundo ele, é óbvio que é Rank, mas não é assim. Os caçadores de Rank são extremamente cuidadosos porque sabem que são fracos. Embora os caçadores de rank C estejam muito confiantes em suas habilidades, a probabilidade de um resultado para os caçadores de rank C é extremamente alta, disse Valgin. Valgin acrescentou ainda que seus pensamentos podem ser comparados aos de dirigir, pois quanto mais autoconfiante o motorista, maior a probabilidade de sofrer um acidente. Khan entendeu perfeitamente por que essas palavras foram ditas. Sob o comando da equipe, Khan arrisca não só a si mesmo, mas também a equipe, já que entraram pelo portão sem tanque curandeiro. Como esse garoto rank tem mais experiência em visitar masmorras, ele se ofereceu para ser o líder da equipe. Khan ficou um pouco chocado depois do que Valgin disse, porque Khan planejava ficar no comando. O personagem principal deu sinal verde para Valgin se tornar um líder. O menino faz isso para a segurança de todos. Após a conversa, a equipe avançou, mas no caminho encontraram um homem-lagarto. Aparentemente, esta não é a primeira vez que Valgin os vê e sabe que eles usam habilmente vários tipos de armas. Valgin já decidiu tudo, ele vai chamar toda a atenção dessa criatura para si, e Khan terá que atacar ao sinal quando o Homem-Lagarto abrir as costas. O herói está apavorado, pensou que haveria uma batalha de verdade,
e seu companheiro está medindo forças com o Homem-Lagarto. Agora, o retorno temporário à Terra leva apenas 3 dias, e Khan tem que perder um tempo valioso por causa de algum Homem-Lagarto insignificante. Khan pediu perdão ao seu líder e é obrigado a intervir porque está ofendido por desperdiçar seu tempo. Valgren pediu para não fazer isso, porque se Khan interferisse na batalha, estaria em perigo. O cara do ranking ficou chocado como isso era possível. Khan pediu desculpas pela sua explosão, ele interveio porque estava com pressa. Depois de matar o Homem-Lagarto, Khan disse ao seu camarada que agora quer se tornar um líder, mostrando claramente na batalha quem é o verdadeiro líder. Mas neste momento, um grande número de homens-lagarto atacou. Khan não gosta de adversários, porque se trata de um massacre unilateral sem resistência. Valgren acreditava que naquele momento ele estava testemunhando a batalha de um supernovato que iria abalar a indústria caçadora no futuro. O menino ficou chateado porque, além de fazer o papel de porteiro, não servia para nada. Enquanto a equipe discutia a distribuição dos lucros, um homem-lagarto voou em direção às costas de An.